Fala galera, tudo bem? Hoje vamos estar trabalhando com o conteúdo do PET 5 semana 4. Oitavo ano, vamos falar sobre grandezas proporcionais. Meu nome é Gustavo e hoje estamos com a Márcia Moura como intérprete de Libras. Pessoal, falar um pouco de grandeza e proporção. Algumas grandezas podem estar relacionadas e variam proporcionalmente. A proporção está presente em muitas situações cotidianas. Por exemplo, quando compramos 300 gramas de presunto, podemos calcular o valor total a pagar, pois esse corresponde proporcionalmente à quantidade do produto em relação ao preço de 1 quilo. Grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma provoca variação na outra na mesma razão. Conforme o exemplo anterior, quanto mais você compra presunto, mais você pagará. Esse aumento do valor a ser pago é proporcional à quantidade de quilogramas que se aumenta na compra. Ou seja, se você compra 600 gramas de presunto em vez de 300, você vai pagar o dobro que pagaria se comprasse 300. Então, pessoal, quando a grandeza ela é diretamente proporcional, ou seja, quando aumenta uma das grandezas, a outra também aumenta. Ela pode ser também inversamente proporcional. Isso ocorre quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Por exemplo, o tempo é uma grandeza inversamente proporcional à velocidade e é diretamente proporcional à distância percorrida. O que ele quis dizer com isso aqui? Pessoal, se eu fizer uma viagem e eu aumentar a minha velocidade de deslocamento, ou seja, quanto maior a velocidade que eu realizar essa viagem, menor vai ser o tempo gasto. Então, o tempo em relação à velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra vai diminuir. Agora, quando as grandezas são diretamente proporcionais, você pode relacionar, por exemplo, o tempo em relação à distância. Quando eu faço uma viagem mais longa, mantendo a mesma velocidade, o tempo também necessário para realizar essa viagem vai ser maior. Vamos analisar esse exemplo aqui passo a passo. Uma viagem de carro de Belo Horizonte para Vitória demanda um tempo menor do que se eu fizer essa viagem de Belo Horizonte para Recife. Se a velocidade do carro for de 60 km por hora, o gasto na viagem é maior do que seria se caso ele estivesse indo a 80 km por hora. Então, para realizar esse problema, a gente vai precisar de introduzir um pouco do conteúdo da física, que é o quê? Sabemos que a distância significa velocidade vezes tempo. Pessoal, muita gente fica preocupado, como que eu vou conseguir decorar uma fórmula e tudo. Então, esse é um conceito que você vai rever um pouco na frente, mas a gente vai introduzir ele aqui. Qual que é uma técnica para a gente absorver esse conhecimento? Você faz um desenho de um triângulo, divide ele ao meio, então você vai ter a parte superior e inferior. E a de baixo você divide ao meio novamente, beleza? Então em cima você vai ter o D, embaixo o V e T. Uma técnicazinha aí que o pessoal usa muito, né, para decorar, né? Quem está superior a gente, né? Então você fala assim, ó, D significaria Deus. Deus vê tudo, ou seja, algo que está acima vê tudo. Então você sempre vai decorar D é V, T embaixo. Então, com isso você vai fazer o seguinte, eu quero achar, por exemplo, a distância. Então, eu circulei aqui a distância. Distância é igual ao quê? Velocidade vezes tempo. Então, tá aí. Aí eu quero, por exemplo, professor, achar a minha velocidade. Então, velocidade é igual ao quê? Distância sobre tempo. E aí a gente tem. Agora, se você quiser achar o tempo gasto, você vai fazer o quê? Distância sobre velocidade. Então, com essa técnica aí, fica bem fácil da gente aprender esse conceito, beleza? Para resolver esse problema aí da viagem de Belo Horizonte a Vitória, a gente vai precisar de localizar o tempo. Então, já sabemos que tempo é distância sobre velocidade. Vamos falar então quando a grandeza for diretamente proporcional, ou seja, distância e tempo. Então, eu tenho uma viagem que eu vou de Belo Horizonte para Vitória. Nesse trajeto,
eu vou andar 549 quilômetros a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. E vou fazer uma outra viagem de Belo Horizonte a Recife, beleza? Percebe-se pelo desenho que a distância é maior, de 2.089 quilômetros. Vou manter a mesma velocidade, tranquilo? Então, vou realizar essa viagem e aí você vai perceber que o carrinho que vai de Belo Horizonte a Vitória, ele chega primeiro, beleza? Por quê? Porque o tempo, a distância dele é menor, né? Então, quando a gente calcula aí, de Belo Horizonte a Vitória, eu gastei 9 horas e 9 minutos e de Belo Horizonte a Recife, eu gastei 34 horas e 49 minutos. Ou seja, eu aumentei a distância, percebe-se que eu aumentei a distância, o tempo gasto para realizar a viagem também foi maior. E isso mantendo a mesma velocidade de 60 km por hora. Agora vamos falar um pouco de velocidade e tempo, que são grandezas inversamente proporcionais. Então, para fazer isso, quando eu vou analisar a velocidade e tempo, eu vou analisar em algo que seja a mesma distância. Por exemplo, Belo Horizonte a Recife são de 2.089 quilômetros e eu vou fazer esse trajeto a 60 km por hora. Automaticamente, no mesmo tempo, vai sair um carro que vai fazer esse mesmo trajeto, Belo Horizonte a Recife, só que agora eu vou alterar a velocidade. Ele vai andar a 80 km por hora. Note que a distância é a mesma. Então, vamos observar quem chega primeiro, né? Percebe-se que o carro de baixo chegou primeiro. Por quê? A velocidade com qual ele anda é maior. Ou seja, embaixo eu gastei 26 horas e 6 minutos para fazer esse trajeto e andando a 60 km por hora, eu gasto 34 horas e 49 minutos. Isso me leva a crer o quê? Eu aumentei a velocidade de deslocamento, o que ocorreu com o tempo? Diminuiu. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Vamos fazer esse mesmo trajeto, essa mesma proposta, né? De Belo Horizonte a Vitória. Então, são 549 quilômetros. E eu vou fazer esse mesmo trajeto, né, a 60 km por hora em cima e 80 km por hora embaixo. Então, você vai perceber que o carrinho de baixo chegou primeiro. Mais uma vez, percebe-se isso, bem visível. Os dois estão partindo do mesmo ponto, na velocidade diferente. Isso quer dizer o quê? Que o meu carrinho de baixo gastou 6 horas e 51 minutos e 45 segundos e o carro de cima 9 horas e 9 minutos. Então, o que eu posso dizer? Eu aumentei a velocidade e o tempo diminuiu. Grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos realizar algumas atividades desse PET. Questão número 1. O preço de 1 litro de leite é R$ 3,00. Complete a tabela e responda se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, calculando aí o preço. Único dado importante que foi me dado, que 1 litro de leite, R$ 3,00. Então, lá no seu PET, ele te deu essa tabela para você preencher. Então, você tem que 1 litro é R$ 3,00, ou seja, se eu comprar 2 litros, eu vou pagar o dobro, R$ 6,00. E assim por diante. 4 litros seria 4 vezes 3, que dá 12, e assim eu vou completando aí até os 24 litros. O que é importante analisar nisso aí? Na medida que eu aumentei a quantidade de leite a ser comprada, o que aconteceu com o valor a ser pago? Também aumentou, beleza? Então eu posso falar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando eu analiso passo a passo daquela compra, 1 litro de leite, R$ 3,00, 2 litros, R$ 6,00. E aí eu vou analisando todas, fazendo o quê? Uma fração, até chegar em 24 sobre 72. Toda fração, quando é possível, eu tenho que simplificar. Então, se eu simplificar essa aqui, ó, 24 por 72, dividir todo mundo por 24, o que vai ocorrer? Quando eu simplifico, eu chego a 1/3. Quando eu simplifico a segunda por 12, eu vou chegar a 1/3. Quando eu simplifico 6/18 por 6, eu também chego a 1/3. Então, todas elas eu vou chegar a 1/3. Então, eu posso falar que esse 1/3 seria a minha constante,
logo podemos dizer que K é uma constante todas as vezes que as grandezas forem diretamente proporcionais. Falei em grandezas diretamente proporcional, ou seja, existe um K, que é uma constante, beleza? Atividade número 2. A tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcionais, que seria velocidade e tempo, para uma distância de 600 km. Então, eu vou calcular o tempo e aí eu tenho distância sobre velocidade. Então, eu tenho a tabela aí. Eu vou andar uma distância de 600 km a 20 km por hora. 600 sobre 20, 30. E aí eu vou realizar todas essas divisões, sempre dividindo distância por velocidade, conforme vimos. O que você vai observar? Que a sua velocidade ela aumenta. E o que ocorre com o tempo? O tempo vai diminuindo. Então, eu posso falar que essas grandezas são inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra vai diminuir. Atividade número 3. Escreva a expressão algébrica que representa a situação a seguir, empregando a letra P para dizer o preço do leite. Então, qual que é a ideia? Comprei 4 litros de leite, paguei com uma nota de 20 e recebi R$ 4,00 de troco. Encontre o preço do litro do leite e responda as questões a seguir. Então, se eu comprei 4 litros de leite, é 4 mais P, mais R$ 4,00 é igual a 20, porque esses R$ 4,00 foi o troco que eu recebi. Se eu quero achar só o valor de P, eu vou adicionar menos 4 em ambos os lados. 4 menos 4 eu posso eliminar. Sobrou 4P igual a 16, vou dividir todo mundo por 4. Então, eu passo a ter que o preço do leite custou R$ 4,00. Então, letra A, se você comprar 3 litros de leite, qual que vai ser o valor a ser pago? Seria 3 vezes 4, que me dá um total de R$ 12,00. Quanto você deveria receber de troco se pagasse com R$ 20,00? 20 menos 12, R$ 8,00. Letra B, considerando X a quantidade de produto e Y o preço a pagar, vamos preencher a tabela abaixo. Então, ele me deu os valores de X, me deu a equação de Y e eu quero achar o par ordenado. O que eu vou fazer? Só substituir X aonde que for aqui na equação. 4 vezes 0 me dá o par ordenado 0 e 0. E aí por diante, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Cheguei nesses pares ordenados. Letra C. Marque os pontos X e Y obtidos na tabela, no plano abaixo aí. Una os pontos e responda se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vou criar aí o meu gráfico, né? Fiz um eixo X com as suas divisões. Perpendicular a ele, eu vou traçar o meu eixo Y com as suas divisões. Vou colocar aqui uma malha quadriculada no fundo e vou marcar os pontos. Primeiro ponto, 0 e 0. Vou marcar aqui, ó, 0 no X e 0 no Y. Eu tenho 1 e 4, ou seja, vou deslocar 1 no X e 4 no Y, 2 e 8, depois eu vou ter 3 e 12 e 4 e 16. Então, marquei todos esses pontos, ele pediu para unir esses pontos, eu passei aí de amarelo aí. O que acontece? Perguntou para mim, essas grandezas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais? Percebe-se que quando aumenta o X, o que ocorre com o Y? Ele também está aumentando. Então, eu posso falar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Questão número 4. Ela retrata de um veículo que está fazendo um trajeto aí a 120 km por hora e ele gasta 3 horas. Ele pede o seguinte, qual seria a velocidade se esse mesmo trajeto fosse feito em 6 horas? E se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Então, se eu quero achar a velocidade, a distância sobre tempo, beleza? Então, eu vou lá. Primeiro problema é o seguinte, a distância. Não foi dada a distância. Ele falou o seguinte, que o veículo andando a 120 km por hora gasta 3 horas. Se eu tenho a velocidade e tenho o tempo, eu consigo localizar a distância. Então, a distância é 120 vezes 3. Eu vou eliminar aí o H com H, então a distância eu posso falar que é de 360 quilômetros. Então, esse trajeto de 360 quilômetros foi feito em 3 horas andando a 120. Ele perguntou o seguinte, e se eu fizer esse trajeto em 6 horas, qual é a velocidade? Então, agora eu tenho a distância e tenho o tempo que vai ser 6 horas.
Então, velocidade é 360 por 6. Então, eu chego que a velocidade é de 60 km por hora. O que eu posso observar aí, pessoal? Que a uma velocidade de 120 km, eu gastei 3 horas. A uma velocidade de 60 km por hora, eu gastei 6 horas. O que ocorreu com o tempo? Eu não aumentei o tempo, era 3 horas, não passou a ser 6 horas. O que ocorreu com a velocidade? Ela diminuiu. Ou seja, essas grandezas são o quê? Eu aumento o tempo, a velocidade diminuiu. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Vamos lá para o próximo. Analise o gráfico abaixo e responda o que se pede. Então, eu tenho um gráfico onde eu tenho no meu eixo X a quantidade em litros de leite e o meu eixo Y a quantidade em quilogramas de queijo. Letra A. Para fazer 2 quilos de queijo, preciso de quantos litros? Então, vou vir aqui no queijo, vou marcar, vou transferir isso na minha reta, que é a minha função, e quando eu fazer o espelho no eixo X, eu chego que eu vou precisar de 4 litros de leite. Com 8 litros de leite, eu posso fazer quantos quilogramas de queijo? Vem no leite, vou marcar 8 litros, vou refletir na minha função, e isso me dá 4 quilogramas de queijo. Beleza? Letra C. Para fazer 5 quilos de queijo, preciso de quantos quilogramas? Então, eu quero 5 quilogramas de queijo, vou refletir, cheguei em 10 litros, ou seja, preciso de 10 litros de leite. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quando eu faço uma análise da esquerda para a direita, eu noto que essa tendência aqui, ó, dessa função é uma função que cresce, ou seja, na medida que aumenta a quantidade de leite, aumentou a quantidade de quilogramas de queijo. Se eu faço uma leitura ao contrário, da direita para a esquerda, ambas vão diminuir. Então, se elas são grandezas diretamente proporcionais. Com 100 litros de leite, posso produzir quantos quilogramas de leite? Eu sei pelo gráfico que 2 litros eu faço 1 quilograma, 100 litros eu vou fazer X quilogramas de leite. Vou realizar minha multiplicação cruzada, vou realizar minhas contas e aí eu vou chegar que com 100 litros de leite eu posso fazer 50 quilogramas de queijo. Questão número 6. Foi dada uma receita que você vai fazer uma leitura dela aí e depois você vai refletir um pouco sobre algumas palavras que estão marcadas nela. Então, nós temos a receita do bolo da Lili. Ela serve em 5 pessoas e eu tenho alguns ingredientes. Para fazer essa receita, eu preciso de 2 copos de 200 ml de farinha de trigo, 2 copos de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 copo de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. E nós temos aí o modo de preparo. Para fazer 2 bolos utilizando essa receita, eu preciso de quantos copos de farinha de trigo? Com um bolo, eu vou fazer, com 2 copos eu faço um bolo. Então, se são 2 bolos, é o dobro. Para servir 40 pessoas, eu preciso de quantos bolos? Cada receita daquela serve 5 pessoas, então é 40 dividido por 5, 8 bolos que eu consigo fazer. Mamãe fez a receita para servir de lanche aos meus colegas. Ela usou 1 dúzia de ovos, ou seja, ela usou 12 ovos. Né? Então, cada receita daquela eu gasto 3, então ela fez 4 bolos. Quantas pessoas pode ser servido? São 5 vezes 4, que dão 20 pessoas. Dispondo de todos os ingredientes aí à vontade, com 1 litro de leite eu posso fazer quantos bolos? Cada bolo gasta 200 ml. 1 litro é 1000 ml, 1000 dividido por 200, 5 bolos. Beleza? Pessoal, hoje vamos ficar por aqui. Rever a nossa aula no estudeencasa.com.br. Entra no nosso aplicativo Conexão, lá vão estar os vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Bacana? Um grande abraço e até a próxima aula.